Café Brothers, episódio 112. Galera, é o seguinte, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, que ela vai contar para nós que tudo sobre medicina, a formação sobre médicos no Paraguai, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os nossos patrocinadores, né? Essa galera que nos apoia e faz a gente, né, levar até você essas histórias de pessoas reais, contar histórias de pessoas reais, ficou estranho, né? Mas essas histórias reais contadas por pessoas reais aqui no Café Brothers. Então tá aqui com a gente aqui a Celero Telecomunicações, né? Uma internet de altíssima qualidade para você assistir as suas séries final de semana aí. Você quer curtir aí, maratonar a tua série, então vai lá e fala com o pessoal da Celero. E eles também têm um clube de vantagem, né, da Celero. Você tem alguns descontos em vários comércios que são parceiros da Celero, assim como o Café Brothers. Também temos aqui a Água Rosário do Sul, né, Flor do Pantanal. Nosso amigo Juninho aqui nos apoia aqui no Café Brothers. A gente sempre fala, você quer fazer um evento temático aí na tua empresa, colocar a logo da tua empresa aqui na garrafa, é só falar com o Juninho, a gente vai deixar o arroba aqui da Água Rosário do Sul. E a Forte Incorporadora, que é a nossa parceira aqui de longa data, você quer fazer um bom negócio, construir sua casa, né? Ou fazer um investimento, comprar um terreno. Você fala com o Rafael, com a Rose. E se você que é investidor, quer investir em casas nos Estados Unidos, a EForte também está construindo casas nos Estados Unidos. Tá ok? Então eu vou apresentar aqui, sem mais delongas, vou apresentar ela que está aqui com a gente hoje, no episódio 112, Isadora Vilaça, é isso? Isso. Boa É, noite, pessoal. de Oliveira. Ela tem 27 anos, ela se formou como médica, né, na Universidade Central do Paraguai, em Pedro Juan Cabaleiro. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Obrigada, Xandu. Deixa eu te falar o seguinte, vamos lá. Então, você veio de fora do nosso estado, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, e você veio aqui para a região fronteiriça para estudar medicina, que era um sonho que você tinha, é isso? Isso. Como que iniciou esse sonho? Iniciou desde pequena, eu sempre que gostei muito de animais e aí, assim, a história muda um pouquinho, né, a trajetória. E assim, meu pai sempre ficava falando, não, você vai ser médica de pessoas. E eu, não, pai, eu quero ser médica de animais. E foi indo ao decorrer do tempo. Terminando o ensino médio, foi surgindo a vocação. Terminou o ensino médio, perguntaram para colocar na camiseta, né? Na época a gente tinha que colocar na camiseta o curso que a gente queria fazer Uhum. depois que concluísse. E aí eu falei, não, vou colocar medicina. Aí o pessoal ficou assim, tá bom, coloquei. Terminei o ensino médio, fui prestar vestibular e aí eu passei para enfermagem. Eu tinha colocado para medicina veterinária, medicina e enfermagem. Passei para enfermagem. Nessa época aí você residia em que cidade? Residia em Goiânia. Goiânia, Goiás Goiânia, mesmo. Goiás. Isso. Tá. E comecei, né, a fazer enfermagem, terceiro período, e eu tinha que fazer estágio num dos hospitais de Goiânia, que era o Hospital UGOL. E lá, assim, tinha uma senhorinha enfermeira, ela era enfermeira-chefe, ela sempre falava, nossa, você é tão nova, por que que você não faz medicina? Eu já tô já mais velha, eu não vou fazer, mas faz você, por que que você não tenta? Eu não te indico você ir pela enfermagem. Você tá nova. E eu ficava, né, porque assim, com aquela pulguinha atrás da orelha. Falei: "Tá, vamos ver, né". Comecei a fazer um cursinho para vestibular, para tentar medicina. Só que aí foi uma amiga minha pra de Cidade do Leste, com a tia dela, pra tia dela fazer uma prova da pós-graduação. E quando ela voltou, ela falou assim: "Isa, em Cidade do Leste tem faculdade de medicina, e lá é R$ 800. Eu falei: "O quê?" Endoidei, falei: "Não, tenho que ir, não tem jeito". Falou com E seus pais aí? não, ainda não tinha falado. E já estava perto, era em novembro quando ela me disse. E eu trabalhava, né, numa escola, já tinha 3 anos, e eles sempre davam um intervalo de folga pra gente entre o Natal e a virada de Ano Novo. E nós já pegava o terceiro. Aí eu falei assim: "Eu vou ter que ir lá pra conhecer". E eu nunca saí de casa, tipo, quando eu saía era só ir ali na casa dos meus tios no final de semana e voltava, então eu nunca tinha viajado do estado de Goiás.
Mas Goiânia é bem grande, né, cara? Então, É bem grande, mas assim, viajar sozinha, ir para outro estado, nunca. E aí eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, eu queria fazer medicina. Ela, ah, filha, legal, super me apoiou, né? Falei assim, eu vou lá em Pedro Juan. Aí eu, como é que é? Aí eu, sim, eu vou lá em Pedro Juan, eu quero conhecer. você é a filha única, você tem mais irmão? Não, eu sou caçula. Ah, ela tem, cara. Sim. Tem um. Em casa nós somos 5 ao todo. Aí, fomos. Eu peguei esse dinheiro desse terceiro, guardei. Peguei mais um dinheiro emprestado com um amigo e fui pra Cidade do Leste. Fui pra Cidade do Leste, não. Fui primeiro pra Pedro Juan. Cheguei em Pedro Juan, não conhecia nada. Meu Deus, eu olhei aquilo ali. Porque Goiânia é uma cidade grande, uma cidade, tipo, tudo já tem a tecnologia mais avançada, tudo asfaltado, tudo arrumadinho, né? Quando eu chego em Pedro Juan, na faculdade que eu fui, não tinha nem asfalto na rua, nada. Aí eu olhei aquela cidade, eu olhei aquele trânsito, tipo, não tinha. Ali não tem lei, né, Não no tem trânsito lei, também, não cara. tem sinalização, aquela desorganização. O pessoal ia conversar comigo assim, eu achei muito arrogante. E eu acostumada que você vai num comércio em Goiânia, o pessoal é super educado com você, te trata super bem, né? Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, esse lugar aqui não dá pra mim, não. Moça, moça, pendrive, meia, pra Não, você. é desse jeito mesmo, desse jeito. Eu falei, não, não dá, não, não dá, não dá, não dá. Aí eu fui conhecer as faculdades. Falei, não, vou primeiro pensar os valores, né? Vamos começar por aí. Fui Tá, mas você veio sozinha daí? sozinha. E aí você pegou tipo um hotel ali. E você entrou pra dentro do Paraguai sozinha também? Aí tinha uma amiga minha não, é a filha da cliente da minha mãe. Nossa, mano. Aí, assim, ela pegou, foi, falou que ia andar comigo, chegou na hora, não deu certo, porque ela estava em semana de prova. E aí tinha uma outra amiga dela que podia andar comigo para olhar as faculdades, para me levar onde era as faculdades, que eu não sabia onde era. Aí fomos andar a pé. E fomos em todas as faculdades. Quando eu cheguei na Universidade Central, era terra, nossa, vermelha na frente, assim, asfalto, não tinha asfalto. Mas quando eu entrei dentro daquela faculdade, eu senti no coração, é essa. Deus falou comigo na hora, é essa. Aí eu olhei o valor, falei, não é essa não, Jesus. Esse valor aqui não dá para mim pagar, não. Quanto que era na época? Na época era R$ 1.500 a matrícula e a mensalidade saía uns quase R$ 1.000, saiu 900 e pouco. Uma coisa assim. Aí eu falei, não, essa aqui não é pra mim, não. Eu tô procurando uma de 500. Aí eu fui, fomos andando, andamos, 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 andamos. Aí eu não gostei da faculdade, não gostei da cidade, não me contrariei. Mas quando eu entrei na UCP a primeira vez, eu senti no coração que era lá. Fui, aí eu liguei pra minha mãe, né? Falei, mãe, eu queria ir em Cidade do Leste pra dar uma olhada. Aí a mãe tinha uma cliente que tinha uma amiga que tinha um filho que fazia medicina em Cidade do Leste. A network dela. E E pegou aí? o contato. Aí ela pegou e eu peguei e falei, então eu tô indo pra aí. Aí eu ia pela rodoviária, por dentro do Paraguai. Só que eu não tinha trago identidade, eu tinha só habilitação. Aí ele falou, olha, não indico você ir. É mais perto, mas você tá sem documento, porque tem que pegar uma autorização na imigração, Permisso, né? um permisso, isso. E aí eu falei, nossa, vou ter que ir pelo Brasil por fora. Aí eu fui. Voltei de novo para rodoviária. Peguei o ônibus para ir para Cascavel. De Cascavel, fui para Foz do Iguaçu. Aí lá esse rapaz me buscou. Nós fomos andar. Quando chegou lá, nós fomos andar, já estava tudo fechado, porque o ônibus atrasou. Porque como eu fui por fora, pelo Brasil, Demorou mais, né? demorou mais. Fui. Chegou lá, me buscou, chegou tudo fechado. Falei, então vamos deixar para outro dia. Paraguai declara feriado. Nossa, cara. E assim, esse feriado não estava no cronograma. E porque eu cheguei lá na quinta, pensei, sexta-feira então eu olho, sábado eu já pego o ônibus e vou embora. E eu tava com o dinheiro contado, né? Eu falei, nossa, eu tinha só a bolsa cheia de skinny, bolacha. O dinheiro tava contado com o dinheiro da passagem para ir E a- embora e o dinheiro da matrícula e do aluguel, né? Que eu falei assim, em algum lugar eu vou ter que me instalar, ou aqui ou lá. Não, você já veio pra ficar. Na- Dessa que você veio de Goiânia, você já veio pra ficar. Não, não vim tecnicamente para ficar, mas eu vim com o dinheiro preparado já para pagar para fazer a matrícula. Ah, Só que minha entendi. mãe ninguém sabia.
Só eu e Deus. E aí eu peguei e fui olhar, né. Aí olhamos faculdade, sábado fechou, foi pra segunda, domingo não abre. Fiquei esses dias tudinho comendo bolacha dentro do hotel e skin, porque não tinha dinheiro pra lanchar, nem pra Meu jantar, Deus. nem pra almoçar. Fiquei lá dentro do hotel e já tinha que pagar a diária do hotel também, né. Falei: "Nossa", e eu falei assim: "Eu vou ter que pagar essa matrícula, eu não saio daqui sem essa matrícula". Aí eu fui na Uninter, aí eu gostei da Uninter, lá de Cidade do Leste, fiz minha matrícula, fui olhar um apartamento lá perto, paguei esse apartamento, nem sabia falar castelhano. O rapaz que estava comigo, né, que era o filho da cliente da amiga da minha mãe, pegou e falou assim, o dono falava assim pra ele: "Ela não sabe falar castelhano, como que ela vai ficar aqui?" Porque ele ficava intermediando entre nós 2, porque eu não sabia. Aí ele falou: "Não, ela vai aprender". Aí eu: "É, fala pra ele que eu vou aprender". Aí eu fechei o contrato sem nem saber falar castelhano nem nada, fiz minha matrícula e tudo, fomos embora. Peguei o ônibus, em Foz do Iguaçu, voltei pra Goiânia. Chegou em Goiânia, aí eu já tinha conversado mais ou menos, assim, com a minha chefe, né, da empresa onde eu trabalhava. Falei: "Ó, tô precisando, vou ter que ir embora. Aí eu quero fazer medicina". E aí ela pegou e falou: "Olha, Isa, dá pra fazer um acerto com você". Demitir eu não consigo. Falei: "Então tá bom, pode ser". E aí, quando eu cheguei, a história já mudou. "Se você quiser, você pede conta, não posso fazer um acerto com você". Putz. E a universidade começava as aulas, mais ou menos no início de fevereiro, Que ano que era isso? era em 2018. 2018. Era para ter começado no início, em janeiro, eu comecei no meio do ano. Aí é onde começou aquela batalha mesmo, aí tem dia que conversava comigo, falava que podia fazer o acerto, aí tinha dia que falou que não, e aquela enrolação, e foi me dando ansiedade, aí eu fui falar para meu pai que eu ia embora. E eu sou a caçula, né, o tchucu-tchucu do papai. E aí? Ah, aí foi outra luta, porque ele não aceitou. Não aceitou deixar você ir? Não, não aceitou. Falou que ele ia morrer, que ele já estava velho, que como eu ia deixar ele. Fez um drama. Fez um drama, uma pressão psicológica, eu comecei a chorar. Pra mim ele ia morrer no outro dia, né, tanto que ele me impressionou. Aí eu e assim, o Tá, mas esse serviço aluguel que você pagou lá, você ficou pagando? continuei pagando, Todo mês você pagava todo mês aluguel? eu Você pagava. fazia um Pix, alguma coisa? Eu fazia um Pix para o rapaz e ele pagava, eu mandei transferir, na Você época eu tinha pagou Pix. 6 meses sem morar no lugar. Sim. Não, 6 meses não, eu paguei 2 meses, que aí em fevereiro, aí eu falei que eu não ia mais, aí eu cancelei. E aí eu fiquei nessa luta com a empresa, com meu pai. E aí um dia eu peguei e falei assim: "Não, eu sei aonde que eu posso bater que a porta vai abrir". E eu fui para a igreja. E tinha um rapaz que era amigo nosso desde a minha infância, desde meus 8 anos de idade. E ele do nada eu encontrei ele uma vez na rua e ele anotou meu telefone, "Elisa", porque a gente tinha Sara Nossa Terra no meu bairro. E aí depois fechou, e depois nunca mais eu fui e ficou por isso, e já tinha muito tempo que eu não ia na igreja. E aí ele começou a mandar mensagem: "Isso, nós tá indo no setor vizinho, no bairro vizinho, e lá tem essa nossa terra, nós passa aí e te busca". E eu nesse conflito, né, e eu não queria ir pra igreja. Aí eu falo: "Não, outro dia, outro dia". Aí com esse conflito eu falei assim: "Eu sei onde eu bato e a porta vai abrir". E aí começou essa luta, aí quando eu comecei a ir pra igreja, aí que a dificuldade veio. E aí foi me dando ansiedade, e eu comecei a ficar muito mal com aquilo, e orando, e aí ele às vezes ele ia lá em casa e falava: "Mãe, fala que eu não tô em casa". E a mãe: "Ah, ela falou que ela não tá em casa". Aí eu: "Nossa", aí ele lá na porta, numa vergonha, eu: "Então, eu vou pra igreja", aí eu pegava, me arrumava e ia. Todo dia ele passava lá em casa com o pessoal, que aí tinha uma Kombi, ele ia de Kombi, Tô passava ligado. aí passava lá e nós ia. Aí eu comecei uma campanha, falei: "Senhor, eu só vou se o senhor me dá permissão". E aí eu cancelei lá na Uninter, pedi para trancar, conversei com o rapaz para conversar com o dono do apartamento, que eu não sabia falar castelhano, para conversar e trancar, e comecei a minha campanha.
jejum e oração. Todo dia eu ia trabalhando e eu falando assim: Deus vai na frente, abre as portas para mim, abre as portas, assim, todo dia, todo dia, todo dia. E foi passando os meses. E nada da empresa também me dá meu acerto, porque eu só podia ir se eu tivesse o acerto, porque eu venho de uma família humilde, então meus pais não tinham nenhuma condição. Meu time me chamou de louca. Falou, como que você vai fazer medicina, sendo que você não tem, você vai ter só aquele dinheiro de início? E depois, como que você vai fazer? Aí eu ficava só no meu pensamento, Deus vai me suprir. Deus vai me suprir. Aí ele falou, pega esse dinheiro, compra um carro, investe num apartamento, em alguma coisa, meu tio falou. Falei, tio, eu quero ir fazer medicina, o senhor pode me ajudar? Pagando só minha passagem para mim ir. Se eu passar no seu cartão? Aí ele falou assim, filho, eu vou fazer. Mas olha, eu vou te aconselhar, de coração, porque eu gosto de você. Pega esse dinheiro, investe em outra coisa. Investe num carro, investe num apartamento, alguma coisa, compra alguma coisa. E não era muito, dava só para fazer a entrada. Então, tipo assim, todo jeito eu ia ter que trabalhar que eu tinha pagando. E aí você decidiu vir. Decidi. Aí fui na igreja primeiro, ainda não fui não, ainda fui na igreja. Aí nesse dia minha tia, vamos na igreja? Não, não quero ir não. Minha tia, vamos, vai que Deus quer falar com você. Eu falei, não, não quero ir não. Essa igreja é nova, eu nunca fui lá, vamos lá. Eu falei, então vamos. Fomos. Chego lá na igreja, eu revoltada, né? Falei assim, se você é Deus mesmo, você fala comigo. Nunca mais eu faço isso, Senhor, perdão. Nunca mais, nunca mais, nunca mais eu faço isso. Aí o pastor, bem na hora, fala assim: tem uma pessoa aqui que está gastando muito dinheiro na medicina e eu quero que ela venha aqui na frente. Aí eu gelei, aí eu já comecei a chorar. Falei: Senhor, me perdoa, o Senhor está comigo, eu já sei, me perdoa, nunca mais eu te peço uma prova, o Senhor me perdoa. Aí eu falei assim: depois no final do culto eu vou lá e falo, né? Aí eu paro de pensar, o pastor fala: no final do culto não adianta me procurar. Ou você vem agora, ou então deixa. Eu gelei. Eu falei assim, eu tenho que ir lá, não tem jeito. Eu já pedi perdão, fui com a minha humildade, né? Pedi perdão para Deus, fui lá, falei com o pastor, ele orou, e aí as portas começaram a se abrir. Que aí saiu, eu tinha que fazer um acordo com a empresa, né? E aí a gente fez o acordo. Eu conheci uma pessoa que estava fazendo medicina aqui em Pedro Juan, e ele me deu a oportunidade. Ele falou assim, Isa, você quer vir? Fica aqui em casa até você conseguir um trabalho. Lá era tipo um pensionato. Uhum. Só que ele alugou a casa e alugava os quartos. Então vai sair o rapaz, aí você fica no quarto, você começa a pagar o aluguel. Mas aí eu deixo você vir para você arrumar um serviço e aí depois você vai trabalhando. Aos poucos vai se Aos poucos. ajustando. E aí em agosto começa as aulas e aí você vem. Isso já era 1º de abril De 2018. 18, quando eu cheguei em Pedro Juan. Ele tava falando isso em maio comigo. Aí eu falei, então tá. Aí eu fui. Na verdade, eu fui enrolando, aí depois teve esse negócio da igreja. Aí eu peguei e falei, então eu vou. Aí lá vai eu falar pro meu pai de novo, né? Porque até então ele falou que ia morrer. E aí, como é que eu ia? Vamos lá de novo, conversar com meu pai. E minha mãe sempre é aquela pessoa assim, filha, vai, eu vou te ajudar. Não tinha como ajudar, tipo, eu sabia que não tinha como. Mas Mas ela te apoiava. ela me apoiava. Ela me E apoiava. aí, enfrentou seu pai? Aí enfrentei meu pai. Ele falou que não. Aí eu falei, não, mas eu vou. Aí ele falou, você que sabe. Aí já, tipo, já baixou a guarda. Eu falei, nossa, obrigada, Jesus, tá dando certo. Aí passou o dia, chegou o dia de eu ir. Eu não avisei ninguém. Porque eu sabia que se eu fosse despedir de alguém, eu não ia mais. Aí eu peguei e me pedi pra minha vizinha, que a gente cresceu desde junto, eu somos igual irmã. Falei, se você me leva na rodoviária, eu te levo. Aí eu tava saindo com a mala e ele chegou. Aí falou, onde você tá indo com essa mala? Eu falei, eu tô indo embora. Aí eu peguei tudo, não deixei nem a meia. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu só volto nessa casa aqui com meu diploma. Essa casa aqui eu só volto assim. Sem ele eu não volto. Peguei tudo, até a meia, não deixei nada. Até o potinho, tipo, levei tudo. E aí eu saí, despedi, pedi a benção pra ele, ele me deu a benção e eu peguei, entrei dentro do carro e fui embora. Chorei, 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 chorei a viagem inteira. A viagem é quase 24 horas, 24 horas praticamente. Foi 24 horas chorando. E eu cheguei na rodoviária, eu nem conhecia o rapaz ainda, só vi ele por foto. Aí lá vai eu ir.
E aí meu pai ficou com raiva de mim, ele ficou um tempo sem falar comigo. Ele me deu a bênção, mas depois ele não falou comigo. E aí só minha mãe que falava. E aí eu cheguei lá, cheguei dia 1º de abril, dia 2 eu já levantei cedo, um frio. Nossa, foi o Frio. pior frio que teve, foi o de 2018. Eu montei ele tinha uma motinha, nós montou na motinha, eu fui lá, imprimi meus currículos, e lá vai eu andar, lá tudo, levando currículo. No mesmo dia eu consegui um emprego, na Extravagância Arezo. Aí eu, nossa, obrigada, Jesus. Eu já fiquei, já, tipo, tá dando certo, Deus tá comigo. E a única coisa que eu pedi, eu falei assim, eu guarda minha família, não deixa eu perder ninguém, me guarda, me sustenta, me ajuda. E eu sei que o Senhor tá comigo. E aí, beleza, começamos ali, aí eu comecei a conhecer mais, fiquei mais tranquila, comecei a trabalhar, tava recebendo as parcelas do acerto. E depois eu peguei e comecei a sair pra festa, né? Comecei a andar. E aí, Já foi se esquecendo de já fui se Jesus já. esquecendo de Jesus, sim. Aí começou a ficar mais tranquilo, né? Comecei a sair. Eu peguei, tá, beleza. Aí as coisas foi se apertando. Foi se apertando, aí eu já não tava, nós não tava já dando certo, eu e o rapaz, que a gente morava lá na casa, porque era 5 homens, só eu de mulher, então, tipo, tava ficando meio complicado pra mim. E eu tenho toque de limpeza. Então, aí, Mas aqui no estúdio você tá tranquilo aqui. não, tá tranquilo, tá tudo limpinho, organizado. E aí, falei, não vai dar pra mim continuar aqui, que a gente já não tava dando muito certo. E aí você já começou a estudar. Aí, eu já tava perto de começar a matrícula. Aí, fui olhar outras faculdades. Falei, não, agora eu tô ganhando dinheirinho mais, né? Vou fazer em outro lugar. Aí eu olhei, falou, por que você não faz na UCP? Eu falei, vou fazer na UCP. Foi a melhor escolha que eu fiz. Foi a melhor escolha. Aí saiu dessa casa, Comecei a estudar na UCP. Aí, quando a gente estávamos lá, já feita a matrícula, tudo, mas ele já não deu mais certo mesmo, saí da casa. Fui para casa de uma amiga minha, falou, Isa, por que que você não fica aqui? Se a gente... Você ficando aqui, você não precisa pagar o aluguel, você só paga o que for comer. Falei, tá bom então, né? Tô precisando. porque ali tem muito isso, né? Tipo, uma pessoa vai se conectando com a outra para dividir a Sim. despesa, né, cara? E, inclusive, essa menina era a primeira menina que eu vim quando eu fui para conhecer a faculdade. Aí eu falei, depois a gente se reencontrou e aí ela falou, Isa, vem morar comigo e tal. Eu falei, ah, então bora. Eu fui morar com ela e estudar. E é onde começou a segunda batalha, né? Que a primeira era para vir fazer a matrícula e se manter ali, porque eu tinha o dinheiro só de pagar, eu já estava já no finalzinho, já estava com o dinheiro só de pagar a mensalidade e o que for comer ali naquele mês. Aí eu tinha Uhum. que trabalhar. E foi enrolando, e o tempo foi passando. E a mensalidade chegando, tinha que pagar livros. Livros não, é a apostila lá que eles usam. Porque tem a biblioteca virtual, mas eu uso muito apostila. Uniforme, tinha que pagar o documento. E foi juntando aquele bolo, né? E eu só trabalhando. E aí, logo a empresa, eu tive que sair da empresa que eu estava, da Extravagância Arezo, tive que procurar outro lugar. Aí eu fui trabalhar no sushi, como garçonete. Nunca tinha trabalhado, vou trabalhar aqui, vou aprender. Cheguei, fui trabalhar, comecei a trabalhar lá. E chegou um ponto que eu estava tão cansada que eu não conseguia estudar e trabalhar. E eu tinha, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me apoiaram nessa etapa, amigos, que uma pessoa específica, principalmente, que esse eu falo que foi a pedra fundamental ali nesse momento assim, do estudo, por isso que é muito bom você saber com quem que você se envolve, as boas amizades, porque ele esperava, eu saía 11 horas da noite, 10 horas da noite, às vezes, do sushi, ele esperava eu chegar para ele repassar o conteúdo comigo, semana de prova. E eu naquela fase adaptativa de que todos estudantes passam, que é a língua, né, em castelhano, conteúdo de anatomia, histologia, que são conteúdos novos, não é o conteúdo que a gente tem hábito, né, de estar vendo sempre. Então, além de ser diferente, os nomes,
É em outra língua. em outra É o língua, tudo que espanhol. aquela adaptação de toda a faculdade que todo estudante tem e a adaptação também do local, porque eu nunca tinha saído da casa dos meus pais. Sempre estava ali com eles, então, tipo, eu tive que mudar de país, mudar de cultura diferente, faculdade, tudo que ela fazia adaptativa, eu sozinha, meu pai não falando comigo mais. E quando ele ligava era só para brigar e mandar eu voltar. E aí, quando eu falava que as coisas estavam difíceis, ele falava assim: por que que você não larga isso e volta? Nossa. E eu falava: não vou voltar, eu volto só com o meu diploma. E aí chegou um ponto que eu falei pra minha mãe que ele chegava a semana de prova, ele começava, sabe? É que era o momento que eu mais me abalava, né? E eu cansada do serviço e trabalhando e estudando, e ele vinha e falava isso pra mim desistir mesmo. E eu falei assim: mãe, eu amo demais meu pai. E eu sei que ele me ama, mas a partir de hoje eu não quero falar com ele mais. Não passo o telefone para ele. Se a senhora quiser ligar para mim, você pode sempre ligar, mas eh, eu tô passando por um momento difícil e eu não vou desistir. E ela falou: não desiste, eu vou estar com você. E eu falei: então tá bom. E eu orava todo dia. Aí eu comecei a ir pra igreja. Voltei pra igreja, porque aí eu achei o caminho de casa, né? Aí tinha a campanha, eu lembro até hoje, a campanha era todo dia, 5 horas da manhã, na Sara Nossa Terra. Eu ia a pé, no frio. Nossa, aquela neblina que É, a chegava fronteira como? ali é muito frio, né? Demais! E foi a época que mais fez frio, né? E eu nem tinha levado roupa, porque lá em Goiânia não faz frio, então as roupinhas bem fininhas. E aí foi onde que eu mais sofri, porque comprar roupa, até acertar o tipo de roupa que tampava o frio naquela época, porque nunca mais fez um frio daquele. Aí Tá, e esse aí você fez o primeiro semestre. fiz o primeiro semestre. E aí foi complicando cada vez mais, porque a mensalidade vai subindo, né? A mensalidade vai subindo. Passou o primeiro semestre, segundo semestre, vai subindo. Aí no primeiro semestre, no finalzinho do primeiro semestre, roubou minha moto. Que eu tinha comprado uma moto. Nossa, cara. E a moto era do rapaz que morava. Na verdade, eu tava comprando ainda, tava parcelando a moto. A moto era dele ainda, nem tinha pago. Eu falei pra ele que. Porque ele deixou eu ficar com a moto. Falou assim: Isa, é porque queria vender a moto um valor, depois ele quis aumentar. Eu falei assim: não, por esse valor não dá certo pra mim. Porque por esse valor eu compro outra moto melhor. Porque o primeiro valor é justo, porque eu já tinha até arrumado a moto várias vezes, né? Porque eu já estava usando a moto. E aí eu queria comprar uma moto para mim. Aí ele falou: não, então fica com a moto até você conseguir comprar a sua. Aí depois ele falou: não, eu vou vender ela. Que Aí eu, roubo. E aí não, e aí acabou roubou. roubando, e aí no meio de tudo isso você teve que pagar a moto ainda, Tive que pagar a moto ainda. sem ter a moto. Sem ter a moto e nem ter comprado a minha. Nossa, cara. E a mensalidade da faculdade Só vai e piorando. só vai piorando, isso aí ia piorando. E aí eu fazer campanha, eu indo à igreja, fazer campanha, fazer assim. Uma hora Deus vai abrir essa porta. Uma hora Deus vai abrir essa porta. Aí foi de a pé, daí de Uber. E o meu gerente me buscava todo dia. Todo dia me buscava, passava na minha casa, me buscava e deixava eu lá. Na Todo dia. faculdade ou no trabalho? Ou No no trabalho. trabalho? A faculdade era perto, eu morava perto da faculdade. E aí eu conversei com a dona. Ela falou assim, e eu fui conversar com ela, falei assim, nossa, eu tô desesperada, né? Aí ela falou assim, porque roubou no estacionamento da onde eu trabalhava. Ela falou assim, Isa, fica tranquila, pede só pra ele parcelar em duas, eu vou pagar pra você. E eu, nossa, eu pensei, eu quase desmaiei, eu falei, agora choro. Foi, pagou. Aí foi, agora tem que comprar outra, né? Aí o pessoal da minha sala, Isa, nós tá pensando em fazer uma galinhada aqui na faculdade para arrecadar o dinheiro para você comprar outra moto para você trabalhar. Porque eu era com Cara, que massa. dinheiro que eu trabalhava para pagar a faculdade. E aí eu falei, não, fechou então, é agora. Aí eu falei assim, vou lá conversar com o diretor da faculdade, né? Fui lá conversar. Aí eu falei, ó, expliquei a situação para ele, ele falou assim, não, faz o seguinte, pega esse dinheiro aqui e compra sua moto, vai trabalhar. Eu acho que isso aqui dá. Eu falei, nossa, aí eu chorei, 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 Nem te chorei. deu dinheiro pra comprar uma moto. Deu, deu dinheiro pra comprar uma moto. Aí não fez a galinhada. Não fiz a galinhada. Eu falei, não precisa fazer a galinhada, não. Vai lá e compra sua moto e vai trabalhar. Vai trabalhar e vai terminar sua faculdade. Aí eu falei, Putz. nossa, chorei, eu nossa, pensa, eu glorifiquei a Deus tanto. Falei, meu Deus, só o Senhor sabe a minha luta. E aí eu continuei trabalhando. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. E chegou um momento assim, que eu tava já muito exausta e as matérias vai aumentando de acordo com o semestre. Aí já tava já chegando, já tava terminando o segundo semestre. Tava muito difícil, muito difícil. Tava muito apertada. E a dona tava assim, como é que fala? O movimento do local tava diminuindo.
Tá ficando fraco. Estava ficando fraco. E antes eu ia de segunda não, de terça a domingo. E aí ela pegou e diminuiu minhas diárias. E o meu diária só dava certo eu pagar todas as contas se eu fosse de terça a domingo, todo dia. Aí eu falei: "Vou ter que completar essa renda". Aí foi com o Bobon. Aí no início, tipo assim, o pessoal tudo compra, né, e tal, só que vai chegando um tempo, o pessoal vai enjoando, porque vai comprando, comprando, aí tinha uns lá que era cliente fiel, comprava todo dia, 2, 3. E aí chegou um ponto que, assim, não estava dando a renda. Eu falei: "Vou ter que conversar". E lá na faculdade tem uma opção para os alunos, que trabalham na faculdade, de ganhar uma bolsa, né, ou ele dá uma bolsa para você também parcial. E aí eu fui conversar com o diretor de novo, pedi um emprego. Eu preciso de um emprego, preciso trabalhar. Só porque lá na faculdade ia ficar complicado para mim, porque minhas contas não era só a mensalidade da faculdade. É, você tem que Eu pagar aluguel, aluguel, água, comida, luz, isso, comer, internet. tinha tudo. Então não era só a minha situação Se não era você só trabalhasse na faculdade para pagar a mensalidade, você ia viver do quê? De luz daí? é, tipo isso. E aí não tinha como, eu fui, conversei com ele, aí falou assim: "Eu não te dei uma bolsa?". E nisso, antes de eu ir, né, eu lembro até hoje, eu estava sem a moto ainda. Aí eu não, estava já com a moto já. Aí eu estava indo e eu orando: "Senhor, toca no coração dele pra ele me dar uma bolsa, Jesus". E eu fui orando: "Vai lá, Senhor, faz a diferença, me ajuda". E eu orando e pedindo. Quando chegou lá, ele falou: "Ué, não te deu uma bolsa?". Eu falei: "Não, você não me deu". Aí eu contei a situação e tal. Aí ele falou: "Não, vou te dar uma bolsa de 50%, te ajuda?". Falei: "Como que não ajuda, pelo amor de Deus? Eu quase morri, eu chorei tanto, eu chorei igual uma criança". Aí eu falei: "Nossa, muito obrigada, Deus te abençoe", e fiquei, assim, deslumbrada mesmo. E graças a Deus que foi naquele momento, assim, que eu já estava, sabe, quase Bem soltando, desgastado, bem desgastada, quase soltando. soltando a corda. Isso, e foi nesse momento, assim, eu falei assim: "Agora eu tenho mais força para lutar". Veio o alívio na hora certa. Veio o alívio na hora certa. Luiz, praticamente você vivia um milagre todo mês ali, né, cara? Uma sobrevivência, tal. Eu vi que você é uma pessoa que tem muita fé, mas assim, essa realidade sua de dificuldade financeira para fechar as contas, era uma particularidade sua ou é a realidade de muitos alunos de medicina em Pedro Juan? Era a realidade de muitos em Pedro Juan. Lá na faculdade mesmo, nós tínhamos, só na minha sala, eu tinha já pelo menos uns 6 colegas ali que também estava na mesma situação que eu. Conhecia muita gente que se desdobrava para tentar pagar a faculdade, fazer o possível para concluir aquela faculdade. E são pessoas de várias regiões do país, do Brasil Vários. e do mundo também, ou é mais brasileiro que tem lá? Não, é mais brasileiro, mas assim, de vários estados do Brasil. Na minha sala mesmo, não tinha ninguém de fora, de outro país, e do Paraguai só tinha uma paraguaia. O Não, próprio Paraguai não se interessa em estudar medicina. não, porque eles alegam que, pelo menos algumas pessoas que eu conversei, não posso dizer por todo, generalizando tudo, mas a maioria que eu conversei e perguntei sobre isso, eles falam que o final, que é a titulação, é muito caro. Caro não é só a mensalidade para eles. E no Paraguai, eles gostam mais da área da advocacia. Ah, É mais predominante isso. deixa eu te perguntar uma outra coisa, Isa. Então, pô, você tem uma jornada estressante, aí, já pela pressão do todo. Pagar aluguel, comer, se vestir, tem o frio também, né? Sim, E aí tem que estudar pra caramba, sim. que é uma aula ou outra. Fala pra mim uma coisa, é normal ou é uma válvula de escape que os alunos de medicina façam abuso de algumas drogas que são lícitas, mas a gente sabe que tem as suas dependências, né? Como Ritalina, Vevans, sei lá, para dar um foco, para virar, e o uso de outras drogas. Isso é uma realidade do estudante de medicina ou é conversa fiada? É sim, é uma realidade, é muito predominante isso acontecer, principalmente porque eles veem os coleguinha usando e não têm noção o quanto isso é perigoso. Porque lá você pode comprar sem receita, A né, Ritalina e a Vevans. Ritalina, Vivance.
E você começa a usar fazer uso desses medicamentos sem auxílio médico por conta própria. A maioria das pessoas quando chega lá, começa a beber, fazer uso, ou a pessoa já vem com um antecedente de depressão. Então ele tem um efeito colateral, a Ritalina, o Vyvanse. Eu, por exemplo, quando eu cheguei lá, fui uma dessas pessoas que entrei nessa onda, viu os coleguinhas: "Ah, eu virei à noite, eu estudei, eu estava aprendendo mais". E eu fui na onda, falei: "Olha, esse estudou mais, né, tirou nota boa, eu vou tomar esse medicamento, deixa eu ver como é que é isso". Tomar essa pílula mágica. Essa pílula mágica, vamos ver se eu vou ficar inteligente. Não é assim, né, não é que você vai ficar inteligente. Você só vai aumentar um período de concentração, mas após aquele período, você toma um medicamento, você tem que manter uma constância com esse medicamento, você tem que tomar ele em quantas horas. E a pessoa geralmente ela toma ali hoje, amanhã já não toma, ele vai fazendo um efeito rebote. Então, é muito perigoso. Eu tive um efeito colateral de ansiedade, início de depressão, dependência. Eu não conseguia estudar sem o medicamento. Eu me sentia impotente e N coisas, eu não conseguia me alimentar, porque o Vyvanse é um medicamento muito forte. Ele Eh, corta o apetite. ele corta o apetite, ele te deixa estressada, porque você vai usando esse medicamento, chega um ponto, você consegue estudar, você vai indo bem. Só que você consegue, tipo, por exemplo, umas 2, 3 semanas, depois daquilo ali, ele te dá uma ressaca de sono, de cansaço, você não consegue Não descansa, concentrar né? isso, e ele tira o sono também. Pelo menos eu fiquei sem sono. Então, eu tive muitos efeitos colaterais, eu sempre falo para as pessoas que vêm não entrar nessa onda, e se for tomar um medicamento, realmente procura um especialista, faça um diagnóstico que realmente precisa, ajuste a dosagem para que não tenha os efeitos colaterais, principalmente porque lá você está muito Vulnerável. vulnerável, muito vulnerável. E é questão, tipo, de adaptação do local, tudo, longe de família. Então, para você dar uma depressão, para você fazer loucura ali, é muito fácil. Ô Isa, e depois disso, você parou de usar, né, os remédios? Parei, foi difícil, eu tive que fazer um desmame, ficava muito estressada, eh, não queria sair de casa, e foi justo na época que eu estava tomando, foi na época da pandemia. Nossa, você pegou a pandemia toda lá, então. Peguei a pandemia no início, aí depois eu fui para Goiânia, e aí lá eu trabalhava de Uber e estudando online, porque na a minha faculdade ela não parou, porque antes da pandemia, eles queriam criar uma plataforma online, só que aí não foi autorizada, a plataforma estava feita, só que não autorizou. Aí o congresso. E aí essa plataforma estava lá parada. Quando entrou a pandemia, ele só ativou a plataforma. Aí você voltou. A gente não ficou sem aula, Aí você voltou para Goiás, ficou na casa dos seus pais e para dar uma assistindo aula cortada online. na despesa. É, Quanto tempo você ficou no Goiás aí? fiquei quase um ano. Um ano você ficou lá em Goiás, estudando online. Online. Tá, aí você teve que voltar para Pedro Rã. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Bom, é, é um sonho de muita gente ser médico, né? Então muita gente ingressa nisso jovem, né, cara? Uhum. E você sabe que jovem gosta de festa, né, cara? Sim. Como que é essa realidade lá dos estudantes de medicina? Porque daí, tipo, o cara vai pra balada, o cara vai pra festa, usa Ritalina, bebe, não dorme. Cara, como que fica essa galera aí toda aí? Então, essa galera fica no final a gente viu, no início o pessoal fala: a gente conversava, né, sobre isso, falava: mas você tá tomando medicamento, não bebe, não faz isso", a pessoa se estressava. Só que depois, ao passar do tempo, a gente foi vendo o resultado que os nossos colegas, né, estava colhendo sobre isso. Depressão, ansiedade, então eles teve que também procurar Ajuda ajuda psicológica. psicológica. Porque eles também não estavam, né, conseguindo sozinho. Ô, Isa, então essa galera que chega jovem lá no Paraguai, toda cheia de energia e tal, e vai pra festa, e bebe, não dorme, vira à noite, toma esses medicamentos aí que a gente falou, Vivance, Ritalina, cara.
E aí teve pandemia e tudo aquilo. Qual que é o resultado de tudo isso? Dá para conciliar tudo isso ou é difícil mesmo? Como que é isso? Bom, não dá, não dá para conciliar, porque ao meu redor, na minha equipe de amigos, não tivemos esse problema, mas assim, distante, amigos distantes, eu vi gente suicidar, porque você vai tomando aquele medicamento, misturando com bebidas, às vezes mistura com drogas, festa, além de você ir mal depois na faculdade, porque não dá para conciliar estudo com isso, você tem que viver cada momento, De uma vez, né? de uma vez, não dá tudo junto, tem que ser um momento de cada vez. Então, o que eu aconselho para vocês, alunos que estão vindo ou pessoa que quer fazer medicina, tomar cuidado com esses medicamentos, não misturar com bebidas, não misturar com drogas, eh, viver o momento, você está lá para estudar, não faça isso, porque você está longe de família e, querendo ou não, vai te levar a uma depressão, voltamos de novo para o assunto da depressão, vai te levar para depressão, para ansiedade, você não tem o apoio da sua família lá, o apoio é distante, e muitos não falam para a família o que está vivendo realmente, fica escondendo, né, vai para festa, bebe, faz essas coisas e não tem um apoio, entra na depressão e não sabe, sair dela sozinha. E se você não tiver um amigo bom, próximo, para poder te ajudar a sair desse lugar, você se afunda. Isa, então assim, eu vou te fazer uma pergunta como um pai que estivesse enviando uma filha para aquela região ali fronteiriça, Ponta Porã e Pedro Rã. Além de todos esses perigos que tem, né, da festa, da balada, das drogas, né, da curtição, porque jovem é influenciável, né? É um Sim. meio, né, cara? Você tá, não, vamos, não vai dar nada, amanhã eu te ajudo. E você sabe que no final da história, cada um por si, Deus por todos. Sim. Mas uma palavra que você disse que me chamou a atenção foi a pessoa estar num momento vulnerável, longe da família, uma situação financeira apertada, precisando, cara. Eu queria te perguntar o seguinte: acontece das meninas que estão estudando medicina acabar, vamos dizer assim, se prostituindo, acabar fazendo, sei lá, fazer ter uma relação à troca de dinheiro, que é a prostituição, né? Fazer acho que é a palavra que o pessoal usa agora bastante, o job, né? Uhum. Fazer o job lá, tal. Isso é é uma lenda ou isso é real? Muito real isso. No Paraguai, as estudantes fazem isso mesmo. Não vamos generalizar todas, mas tem muitas pessoas que vai por esse caminho. Eu lá no Paraguai, se eu quisesse, poderia ter seguido por esse caminho. Mas eu tive uma criação muito boa, né? Meu pai sempre falava pra gente em casa, sempre explicou isso desde nova, sempre falou de droga, prostituição, tudo isso com a gente. Então, eu não tive essa dificuldade de dizer não. Eu já vim bem centrada no que eu queria. E para os pais que vai mandar seus filhos, né, para fazer medicina, orienta. Fala, porque naqueles momentos é onde eu lembrava da voz do meu pai na minha cabeça. Ele falava comigo, então quando surgia essa oportunidade, eu falava: "Não, isso aqui não é para mim". O pai sempre falava: "Filha, seja honesta, entra e sai sem mexer com ninguém. Você vai se dar bem, não tem erro, não tem erro. Faça o que é certo". Porque isso aí como é que fala? É um dinheiro que vem fácil, mas é um dinheiro que vai fácil. E acaba sendo uma grande ilusão, na Uma verdade. grande ilusão. E não envolve só isso. Você começa ali pegar dinheiro, depois daqui a pouco você envolve com drogas, você envolve com pessoas que estão mexendo com coisas erradas, corre risco de vida. Igual muita gente já morreu lá na fronteira porque saiu com um cara que era o dia de ele morrer e ele morreu junto. Então, esses fatores que não colaboram para as pessoas fazerem isso. Anda certo, faz o que é certo, dá tudo certo. Exato. É porque assim, às vezes a pessoa está sofrendo uma pressão ali, tem aluguel para pagar, tem que comer, quer comprar uma roupa, quer comprar um celular, e não entende que aquele momento de privacidade, de privação, né, vamos dizer assim, de não poder comprar aquilo, é transitório. Quando você se formar, chegar no seu resultado, Sim. você vai conseguir comprar. Então essa, vamos dizer assim, essa recompensa imediata, ela tem um preço muito caro, porque ela vai ferir a alma da pessoa, né? A dignidade. E às vezes a pessoa quer até ter um relacionamento, mas como que ela vai ter se ela já tem
né, esse histórico, assim, é muito complicado, tem que ter uma pessoa muito mente aberta para conseguir envolver, toda essa situação, Absorver isso. absorver toda essa situação, né. E quando eu estava lá, eu sempre lembrava de Deus, lembrava da palavra, lembrava que Deus pode me suprir, que é só um momento transitório, como você disse. E eu usei, tipo, teve roupa que eu usei 1 ano, então não me importava, porque eu sabia que aquilo ali era só uma fase, não era algo permanente. Não é para a vida E toda. eu sabia que eu trabalhando não ia ganhar rios de dinheiro, não iria ficar rica, mas eu sabia que eu trabalhando com um pouco, Deus ia abençoar, eu ia conseguir pagar tudo, e assim foi acontecendo. Deixa eu ressaltar mais uma vez. Fora isso que nós falamos, a questão da bebida, da prostituição, a questão das drogas, é, quais assim são algumas coisas que você destacaria para os alunos que vão vir estudar para eles se cuidar, para eles ficar alerta com isso? Que seria um conselho que você daria para a galera que está vindo estudar na medicina no Paraguai? Bom, primeiramente, o conselho que eu iria dar para eles, como uma amiga, não se envolva com pessoas erradas. Não se envolva, veja com quem você anda. Analisa bem, até o coleguinha da sala, porque ali é um leque, assim, de possibilidades muito grande e é muito fácil o envolvimento. Então, prestar atenção com quem que você anda, porque eu vivi lá 6 anos, então eu sei com prioridade que eu estou falando, para que não tenha problema no futuro e você consiga sair do país tranquilo, com seu certificado, feliz da vida, formado. Também eu quero falar para os rapazes e as meninas, muito cuidado, esse é um tema bem forte, porque as DST em Pedro Juan é muito alta, então tomar cuidado, cuidado com vários parceiros. Então, isso é muito importante também, os pais estar falando sobre isso, porque não falam, e não adianta, tem muitos coleguinhas que caíram nessa. E HIV, corre solto ali na fronteira. Então, para se contaminar é muito fácil. Se você tem vários parceiros, vai se complicar. E se não se prevenir, mas se a pessoa vir centrada e focada, eu sempre digo o seguinte, cara, ninguém para uma pessoa que está focada. ninguém para. Ninguém para a pessoa que fala, "O que me chama a atenção, você é uma pessoa bem determinada no que você quer. Agora, se a pessoa não for focada e se abster não, se parar nessas distrações, ela não vai chegar em lugar nenhum. Não. E já começa daí também. Esse ponto de partida é muito importante. Saber com quem você anda novamente. Quando eu cheguei na sala, eu já analisei. Aquele ali faz festa, aquele ali não gosta de estudar, aquele ali gosta de estudar. Eu já analisei. Falei, o meu objetivo ali era formar. Eu precisava estudar, eu precisava andar com quem estava estudando. Porque você vai ir na onda, se você ir na onda de quem vai pra festa, você chega um momento que você não dá conta. E principalmente quem trabalha e estuda, ele não dá conta. Trabalhar, estudar e ir pra festa. Não consegue. Não, ninguém consegue. Outra coisa, abordando esse assunto aqui que a gente está falando, da realidade lá de dentro do Paraguai, qual que é a realidade dos hospitais dentro do Paraguai? Porque Bom, daí você fez a faculdade e tal, tudo, e você foi para residência. fui pro internato. Foi para o internato, né? Isso, fui pro internato. A realidade dos hospitais no Paraguai, gente, são muito precárias. A minha faculdade, ela dava o mundo ideal do Brasil. A faculdade era limpa, tinha cheirinho, tinha papel higiênico, tinha todos os insumos para atender o paciente, tinha medicamentos. Então, era a faculdade do mundo ideal, tudo limpinho. Quando eu cheguei no internato, Qual que é a cidade que você foi para o internato? Cacupé. Cacupé. Quando eu cheguei no internato, foi um choque de realidade. Falei, nossa, Outro? outro. Esse foi. Quando eu olhei aquele hospital, gente, o ar-condicionado não funcionava e estava justo naquele calor. E a parte, assim, da limpeza, não sei o que aconteceu naquela época, mas não estava de acordo com o protocolo do hospital que tinha que ser.
Então, tipo, tinha um cheiro muito forte de fezes, urina. Nossa, era muito precário. Animal andando pelos corredores, Mas animal, mas que tipo de animal? cachorro. Cachorro, gato. Às vezes tinha uma vaca no no estacionamento do hospital. Então, assim, era muito precário. E eu ficava, nós ficava assim, tipo, sem reação perante aquela situação, porque a gente não acreditava, porque a gente veio de uma clínica que da faculdade, que tinha um mundo ideal, nós está acostumado com o Brasil e tudo, e chega lá, a gente pega uma estrutura daquela. Eu não posso reclamar dos profissionais lá do hospital de forma alguma, mas, a questão dessa estrutura, assim, ficou a desejar e eu tenho, sim, muita ai, por essa parte aí. E também tem a parte da questão dos insumos para os procedimentos do paciente, Zero de sumo. zero. Paciente lá, se você teve um corte e tem que fazer uma sutura, a gente tem que solicitar para o familiar comprar o nylon, comprar o guante, né, que lá eles falam luva estéreo, a gás estéreo, tem que comprar o iodo, tem que comprar o leuco, que é o durex, para fazer o curativo, tem que comprar lidocaína, tem que comprar a seringa, e aí torcer para ver se tem um anti-inflamatório e um antibiótico para ele tomar, ou senão ele vai ter que comprar também. Meu Deus do céu, cara. Então, tipo, não tem SUS lá. Não tem SUS. Às vezes tem alguns insumos, mas esses assim, dificilmente vai achar. Caramba, cara. Então, assim, que foi uma situação, tirando essa aí que você viveu lá dentro do Paraguai, de sensação de impotência, assim, sabe? Teve uma vez, porque lá não tem muita UTI, então, para fazer terapia intensiva. E esse paciente, ele precisava ser transferido ou eu tinha que entubar ele sim ou sim, e ele tinha que ir pra terapia intensiva. E chegou o momento, assim, que a gente ficava sentindo impotente, a gente entubou ele, ficou ambuzando ele a madrugada quase toda, esperando vaga. E o familiar ali olhando, e nós não sabia o que fazia. O que que dizia o familiar: "E aí, como é que tá o paciente?" Nós estávamos usando manual e os braços já todo mundo dando cãibra, ninguém aguentava mais e ninguém soltava ele, porque É é tipo uma fazendo, vida ventilando ele na mão. ventilando na mão. E É. aí? Até que quando foi 6 horas da manhã a gente conseguiu uma vaga. E assim, eu senti tão impotente, eu fiquei olhando e falei: "Meu Deus, como que são as coisas, né?" A gente no Brasil tem tudo e a gente reclama e aqui o pessoal não tem, ainda tinha um risco ainda para trasladar ele, e não tinha vaga, aquela loucura e os pa e você perguntava, assim, para os familiares, tipo, não tinha dinheiro mal para comer. Ele sentado dormindo lá na cadeira do lado de fora, porque lá tem muito isso, eles acampam no estacionamento, nos corredor, porque o familiar sempre tem que estar ali para comprar os insumos, então você não pode ir embora. Aí eles levam um colchão e dormem literalmente nos corredor, parece um albergue mesmo. Meu Deus do céu. E você morou nessa cidade lá de Cacupê? Morava de frente ao hospital. Dividindo também aluguel. Não, eu morava sozinha, Essa já morava sozinha. já Você sozinha. já tá um pouco melhor a sua situação. Já estava melhor, graças a Deus, já tinha melhorado muito, aí apareceu o meu tio, começou a ajudar, e cada vez que eu chegava, alguma pessoa não conseguia me ajudar, que teve um tio meu que faleceu também, né, nessa trajetória, ele me ajudava muito também, e aí o meu outro tio tomou a frente, falou: "Não, eu vou te ajudar, a gente vai terminar", e meus pais, meu pai e minha mãe ali lutando comigo, guerreando e Deus, e foi indo, cada um ajudava um pouquinho, e foi ficando mais tranquilo. No internato não tem como você trabalhar, você é exclusivo do internato, você entra às 7 horas da manhã, sai 7 da noite, então não tem para onde correr. E tem refeição no hospital?
Não. Todas as refeições você faz em casa, ou você leva a sua refeição. Lá não tem, dependendo do lugar, eu acho que o único lugar que eu vi que eles deram refeição para o paciente foi na maternidade. E você, Lá, quanto tempo você ficou nessa cidade lá no internato? um ano, Um ano? um ano, Meu Deus do céu, cara. Um ano praticamente você vivendo pela fé, então. vivendo pela fé. Sim, literalmente vivendo pela fé. Caraca, mano. Então, tipo, e eu fico pensando assim, cara, você ia trabalhar tal, lá, sabendo que você não ia receber, sabendo que você tinha que aguentar um monte de bucho. O que que te mantinha ali, cara? Minha família e Deus. Porque eu falava. E às vezes eu chegava lá e eu via aquelas pessoas e eu falava assim: o que que eu posso fazer para ajudar? E todo momento que eu queria, às vezes, ir embora, eu ligava pra mãe chorando. Teve um dia que eu lembro até hoje, eu estava tão cansada, que eu liguei pra ela, eu consegui chorar 5 minutos e eu dormi chorando. Eu não consegui nem, tipo assim, terminar de desabar, Entendi. tão cansada que eu estava, porque é um serviço exaustivo, né? E sempre mãe ligava e falava: calma, minha filha, Deus vai te abençoar. E meu pai todo dia mandava aquelas mensagens que tem gente que acha brega, né? Aquelas mensagens de velho. Deus vai mandar aquela mensagem: bom dia, Deus vai te abençoar. Bom dia, Deus está preparando o seu dia. Todo dia meu pai mandava. Todo dia, sem nem faltar nenhum dia. E aí ele me ligava: filha, calma, tenha paciência, vai dar certo. Ó, isso aí é só uma fase, tá acabando. E aí tinha dia que eu, nossa, eu falava: não aguento mais, eu tenho que sair desse lugar, eu quero ir embora, eu quero desistir, porque as coisas pegam mesmo é quando tá no internato. Ainda quando tá na faculdade, você quer desistir? Não, você tá no céu. Você descobre que você era feliz e não sabia. Agora, quando vai pro internato, aí a história muda. Tudo vamos ver quantos anos que é? 6 meses, 6 anos? A faculdade É, toda, 6 anos. de 2018 a 24. Isso. De toda essa loucura que você viveu aí, pô, você passou pandemia e tal, e fecha e abre, e vai embora e fica, estuda pela internet e volta de novo. O que que é felicidade pra você? Hoje. Antes eu achava que felicidade era ter dinheiro, adquirir minhas coisas, viver o luxo, né? Hoje, pra mim, a minha felicidade é a minha família, é ajudar o próximo. É assim que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz. Hoje minha vida se resume a isso, Ou seja, igual o Charlie Brown, o Chorão lá falou, dá valor nas coisas simples da vida. as coisas simples da vida. E engraçado que quando eu estava indo pro internato, e aí eu via aquelas casas simples, e o povo lá na porta, assim, rindo, conversando no final da tarde, eu estava de ônibus indo para Cacupé. E eu chorando porque eu não queria ir, porque eu não tinha gostado muito da cidade, né? E aí eu olhando assim, eu falei assim, como eu queria estar com a minha família assim. E eu tive que sair 6 anos. E quando eu cheguei em Cacupé, eu vi o quanto eu pude ajudar as pessoas que estavam lá, né? Então eu vi assim que às vezes a gente não dá valor no que tem, que a ganância demais não leva ninguém a lugar nenhum. Porque aqui quando você morre, você não leva nada daqui. O que você leva é o amor, é o companheirismo, é a família. É isso é o mais importante. E claro, é importante você adquirir seus bens, você crescer, você ter suas coisas, mas o mais importante é a família. Deixa eu te perguntar, aí você já decidiu o que que você vai escolher de especialização? Então, quando eu comecei, eu queria ser cardiologista. Depois, eu me apaixonei pela neurologia. Aí eu queria ser neurocirurgião. E no internato, eu vendo a terapia intensiva, tudo, eu queria ser, né, emergencista. Aí agora tô nessa, tô dividida meu coração. Mas ainda, meu coração toca mais forte ainda pela neuro ainda. Mas você pode fazer essa especialização no Paraguai ou você vai fazer no Brasil? Posso fazer no Paraguai, inclusive eu tô olhando a possibilidade de fazer a residência no Paraguai.
porque o valor lá é mais baixo do que no Brasil. Tá, mas você vai pagar para fazer residência ou você vai receber para fazer residência? Lá você ganha uma bolsa. Não é muito, mas tem que pagar também. Por exemplo, eu estava olhando, eu não cheguei a olhar ainda de neurologia, mas eu olhei da medicina da família, de início, né. A minha vizinha estava falando, não sei ainda se é esse valor exato, porque ainda eu tenho que olhar tudo, mas ela falou que estava saindo mais ou menos uma média de 600.000 guarani, entre 600.000 a 900.000 guarani. E que você paga da residência mensal, mas você também recebe uma bolsa de um Entendi. valor X. Aí eu tô ainda analisando ainda essa situação. Mas você estuda, vai estudar, se preparar lá e vem embora para o Brasil. Sim, Você volta para Goiânia ou vai ficar no Mato Grosso do Sul? aí complicou. Ainda não sei ainda, mas pretendo voltar para Goiânia, para perto da minha família no futuro. Mas agora, de início, vamos primeiro pensar na residência, estudar por revalida e depois vamos ver para onde que Deus vai mandar, né? Fala um pouquinho desse Revalida aí, como é que é isso? Então, revalida é uma prova que faz para você pegar o seu CRM. Ele, eu tô pensando em fazer a prova em, ai, corta essa parte. Volta de novo. Então, revalida é uma prova que você faz para pegar seu CRM no Brasil, para que você possa atuar como médico, porque você já tem o seu CRM do Paraguai. Então, você só vai fazer essa prova para que eles entendam que você está capacitado, né, para trabalhar no Brasil. Eu estou pretendendo fazer a prova ano que vem, vai ser em março, se eu não me engano. E ela é em que cidade aqui do Brasil? Tem várias cidades, aí você tem que escolher. Você escolheu o estado, tem que esperar abrir a Você inscrição. conhece alguém que já fez a Revalida e está no Brasil? Conheço muitos. E é difícil? Não é, não é que é difícil, mas também não é impossível. É uma prova que exige que você estude, que você persevere e tem que ter calma para você não se auto-sabotar. E se você estudar certinho, sentar, não tem. É o feijão com arroz, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Se você estudar aquilo ali, você vai passar. Só que você tem que ter perseverança e constância, que é uma coisa bem diferente. E não ir nas festas E perto da não ir na prova, né? festa, perto da prova. Não dá. Porque aí, como que. Tá, estamos chegando no final aqui do episódio aqui com você. Eu vi que você foi uma pessoa assim bem verdadeira mesmo, você tá falando da tua realidade ali. Com certeza passaram pessoas que marcaram a tua vida positivamente e negativamente também, né, do Sim, Paraguai ali. É, você querendo ou não ser um estrangeiro lá dentro do Paraguai. Eu já vivi essa vida de estrangeiro fora do meu país. Você, você não é nativo, você não tem valor lá, cara. Por mais que você tá lá para ajudar, para somar, você não é daquele país. Até que as pessoas te conheçam, até que você se prove o seu sim, valor, leva um tempo, e esse tempo não é rápido. E aí depois que as pessoas veem, você consegue falar a língua, né, cara? sim, No meu caso, eu tive que aprender o inglês, né? Então é bem mais difícil que o Guarani, que o espanhol. Pode ter certeza que é bem mais difícil. A cultura do americano é uma cultura mais, onde eu estava, mais conservadora do sim, que a do Paraguai. Então, as barreiras que são maiores da cultura para você se transpor. sim. Nós somos a América do Sul, o latino, querendo ou não, ele é mais acalorado para É, receber as é pessoas, isso que eu ia entendeu? dizer agora. Mas lá é um pouco diferente isso. Mas de tudo, vamos dizer assim, essas fases que você passou de altos e baixos, de emoções, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas para você responder nos dias de hoje, né? Sim. Quem que é Isadora? A Isadora hoje é uma mulher mais forte, é uma mulher responsável, uma pessoa que não se deixa abalar por nada, com mais fé que já tinha antes, é uma pessoa que sempre quer fazer a diferença, independente da situação. Eu quero sempre ajudar, eu sou essa pessoa assim, eu quero sempre ajudar, quero sempre estar perto, cuidar da minha família.
E é isso. Legal. Eu vou dar as minhas considerações aqui do episódio, né? Depois vou passar para vocês, ver o que que você achou de estar aqui com a gente. Bom, primeiramente, né, agradecer aos nossos ouvintes que sempre nos assistem, nos ouvem, né? Nós estamos em todas as plataformas digitais, tá? Estamos no Instagram, no YouTube, no TikTok. Também nossos episódios estão na íntegra no YouTube e no Spotify. Você fazer a sua caminhada, você fazer a sua viagem aí, quiser ouvindo a gente e aprendendo com os nossos convidados aqui as realidades desse mundo gigantesco que Deus deixou para nós. Bom, hoje eu tive aqui com a Isadora, tive de frente com uma mulher que tem uma vontade de fazer algo, foca, vai, faz, apesar das dificuldades, das intempéries da vida, né? Apesar de em algum momento você não teve a aprovação do seu pai, mesmo ele te abençoando, isso eu vi que tem um peso grande para você, mas depois você acabou se reconectando com ele Sim, e ele entendeu que isso, o que você está estudando é uma missão muito importante, porque tem a ver com o outro, né? Você está estudando para servir o outro, né? Você sim, não está estudando para você, você vai trabalhar com alguém que está precisando na área da saúde, né? Então, eu acredito assim que quando você tem um foco, você coloca algo na sua cabeça, que você já pensou e determinou aquilo, você mentalizou, ninguém te para. não, Não é o frio, não é a chuva, não é a fome, não é a falta de roupa, não é a falta de sono, não é o sono, não é nada, ninguém te para. Eu costumo dizer assim para minha família, para minha esposa, para minhas filhas, que quando eu tenho algo que elas estão de acordo comigo e elas me apoiam, esse mundo é pequeno para mim. Então eu acredito em pessoas imparáveis. E hoje eu sentei aqui de frente com uma mulher imparável que coloca uma coisa na cabeça, um foco, uma determinação, vai para cima até que seja concluído. sim. Então, parabéns para você ser essa mulher determinada, corajosa, uma mulher guerreira e que Deus te abençoe nessa caminhada. Muito obrigada, quero agradecer a todos e o pessoal que está assistindo a gente aqui. Eu agradeço muito e espero que a minha história de vida ajude vocês da melhor forma possível, de forma positiva. E obrigado pela Curtiu estar com a oportunidade. gente aí? Demais. Tá doido? Esse tá doido aí de Goiânia. Sim. Então tá bom, gente. Valeu, estamos encerrando aí então. Vou deixar aqui o arroba. Quem quer te encontrar lá no Instagram lá? Mandar uma pergunta, qual que é o teu Eh, Instagram? Vocês podem me encontrar no meu Instagram, é Isadora Vilaca 22. O pessoal pode mandar pergunta para você lá? Pode mandar, eu vou estar respondendo. Tudo que tiver possível, eu vou estar ajudando vocês, tá bom? Valeu, gente. Um abraço e até o próximo episódio.